Noite. Olha só, galera, vamos começar então a dar uns exemplos da parte de eletrólise, só que nesse caso, eletrólise ígnea, né? Você viu lá os conceitos gerais na primeira aula, então vamos colocar a mão na massa. Olha só, se é uma eletrólise ígnea, nós temos aí nada de água, lógico. Vamos pegar um exemplo de uma eletrólise de NaCl, NaCl fundido. Primeira coisa que eu preciso fazer, pegar o NaCl, está no seu estado sólido e aquecer esse negócio pra caramba, né? O NaCl tem um ponto de fusão acima dos 800 graus Celsius. Então aquece isso daí para dedéu, 800 graus Celsius, você vai ter a presença de íons, Na+, né? Na sua forma líquida e o cloreto, Cl- também na sua forma líquida. Muito bom. Isso daqui vai ser colocado lá na nossa cuba, lembra? Na nossa cuba eletrolítica, que está aqui, já coloquei para você, na presença de dois eletrodos inertes. Como eu sou muito rico, eu vou colocar aqui eletrodos de platina, tá? Legal, coloquei aqui eletrodos de platina, uma fonte de tensão, perceba que eu mudei agora o desenho, né? Eu coloco aqui a anotação lá da física, você já deve ter visto, né? Um polo menor, um polo maior, polinho, polão. Eu costumo lembrar dessa maneira, polinho é o polo negativo, polão é o polo positivo, polinho, polão. Certo? Tá aí. Então eu já sei qual eletrodo está carregado positivo e negativamente, né? Esse caso, ó, como eu tenho um fio, esse daqui é o meu eletrodo que está carregado negativamente. Enquanto do outro lado, o polo positivo, olha lá, fio, polo positivo, ele está carregado positivamente. Bom, você sabe que cargas de sinais opostos se atraem. Então, nesse caso, o Na+, o meu cátion, ele será atraído justamente pelo polo negativo. E lá, sim, ele vai sofrer uma reação química, né? Então, já posso colocar aqui para você que ele vai sofrer uma reação em cima desse meu eletrodo. Por outro lado, se você observar, né? Aqui é o polo positivo, o eletrodo que está carregado positivamente, ele vai atrair os ânions, né? Então, a atração do ânion em cima desse meu eletrodo vai ocorrer uma reação química, né? São reações redox. Bom, como é que então os meus íons vão reagir? Coloquei assim, como é que eles reagem, né? Na eletrólise, os cátions sofrem sempre uma redução, né? Eles vão diminuir a sua carga, enquanto os ânions, eles sofrem o processo de oxidação, é eles que vão perder os elétrons, né? Quem vai forçar a perda e o recebimento do elétron é a nossa fonte de tensão. Lembra lá, olha que interessante se você notar dessa maneira. O polo positivo está atraindo os ânions, então os ânions, né, estão lá portando cargas elétricas. Essa minha fonte de tensão funciona, entre aspas, como sendo uma bomba, e essa bomba vai retirar o elétron. Retira o elétron do ânion, né? Joga o elétron lá para o outro lado. Ó, o elétron vindo aqui, beleza, por isso que ele fica carregado negativamente. Esse elétron que está vindo aqui fica na superfície, digamos assim, desse meu eletrodo, né? É recebido pelo Na+, e ele reduz. Bom, se do outro lado, então, ele perdeu o elétron, aí teve o processo de oxidação, né? Olhando dessa maneira, olhando o desenho, e às vezes fazer o desenho simplifica muito na sua vida. Você vê um desenho simples, onde você verifica a saída e a entrada do elétron, você sabe quem reduz e quem oxida. Vamos lá fazer as semi-reações de redução e oxidação? Bora lá, me ajuda aqui, ó. Já coloquei para você o Cl- e o Na+. O Cl- está sendo atraído pelo polo positivo, e ele vai tirar esse meu elétron. Beleza. Mas, Igor, qual vai ser o produto, já que eu vou retirar o elétron, né? O elétron tem que estar lá do outro lado da seta. Bom, se eu tiro um elétron só, ele vai se transformar em Cl. Mas, cara, Cl sozinho na natureza não existe, né? Você deve se lembrar que, por exemplo, o cloro, ele é um halogênio, está lá na família 7A. Então, ele possui exatamente 7 elétrons na sua camada de valência. Bom, com 7 elétrons ele não é estável, mas ele pode se ligar a um outro átomo de cloro com exatamente os seus 7 elétrons, fazendo uma ligação do tipo covalente. E aí eu vou ter a presença, lá do outro lado, do Cl2, um gás verde asfixiante, né? Então tá aqui. Na verdade, eu vou ter a presença do Cl2, saindo lá do meu lado do polo positivo. Deixa eu só balancear isso daqui de forma correta. Olha só, são 2 cloros saindo, então eu preciso fazer 2 cloros entrando também, né? Como aqui eu percebo que eu tenho 2 cloretos, 2 Cl-, eu tenho 2 cargas negativas. Além de balancear a massa no processo redox, eu também tenho que balancear as cargas. Se eu tenho 2 cargas negativas de um lado, do outro lado eu tenho que ter exatamente a mesma quantidade.
duas cargas negativas. A carga negativa está sendo representada pelo elétron, então eu preciso fazer 2 elétrons saírem, né? Então, esse meu eletrodo puxa 2 elétrons e joga os 2 elétrons para o outro lado. Sódio, vamos lá, sódio mais, eu quero fazer a reação com ele, né? Ele vai ter que receber exatamente um elétron. Igor, como é que você sabe que ele vai receber exatamente um elétron? Por conta da carga positiva. Se ele tem uma só carga positiva e eu vou reduzi-lo, eu só preciso anular, digamos assim, apenas uma só carga positiva. Então eu vou ter a presença lá de Na0 na sua forma líquida, né? Ah, aliás, cloro aqui no seu estado gasoso, você vê borbulhando cloro lá do outro lado. Belezinha? Tranquilo? Bom, então eu já tenho o processo de oxidação acontecendo e o meu processo de redução lá na minha célula eletrolítica, né? Na eletrólise. Eu posso até montar a reação global. Me ajuda aí, ó. Para fazer a reação global, eu posso somar as duas semi-reações, mas para isso eu preciso ter igual quantidade de elétrons saindo e entrando, né? 2 elétrons aqui, um só. Posso balancear toda essa minha equação por 2, tá? E aí eu cancelo os elétrons. Bora lá somar todo mundo, antes da seta, depois da seta. Então tem lá 2 Na+, no seu estado líquido, mais, nesse caso, 2 Cl- também está no seu estado líquido, né? Gerando aí como produto, olha lá, Cl2 gasoso, um gás cloro, verde asfixiante, e aí gerando também 2 sódios, né? Vou colocar 2 aqui na sua forma líquida. Muito bem, está aí o processo, então, global do que a gente tem na nossa eletrólise do NaCl fundido. Bom, alguns detalhes, né? Você viu lá na pira que tinha o cátodo e tem o ânodo. Aqui funciona da mesma maneira, né? Oxidação vai ocorrer sempre lá no ânodo. Perfeito. Enquanto a minha redução ocorre sempre no cátodo. Isso daqui não se altera, viu, turma? Cátodo e ânodo e cátodo, sempre ocorre o processo de oxidação e redução, respectivamente. O que vai mudar, em grande verdade, é a polaridade das coisas, né? A oxidação, deixa eu ver, a oxidação é o cloro que está aqui, né? A oxidação, nesse caso, é o polo positivo, né? E a minha redução, bom, a redução está acontecendo aqui, no polo negativo. Ah, então beleza, polo negativo. A única mudança foi essa em relação à eletrólise e à pilha. Na eletrólise, o ânodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo é negativo. Ao contrário, lá na nossa pilha, né? O ânodo era negativo, enquanto o cátodo era positivo. Então, houve uma inversão apenas na polaridade, né, de cátodo e de ânodo. Perceba, o resto acontece todo exatamente da mesma forma. Tranquilo, galera? Beleza? Então, olha, só mais uma dica rápida. Se você tiver que fazer um processo, monte aí o diagrama ou monte o esquema da eletrólise acontecendo. Fica muito mais fácil. Ao invés de a gente ficar decorando o que é cátodo, o que é ânodo, polo positivo, polo negativo, por isso dá uma bagunça enorme, começa a confundir com as pilhas. Monte. Você vê o processo acontecendo, você sabe que é positivo e negativo, mas, Igor, eu não sei como é que eu coloco. Coloque da maneira que você quiser. O polo positivo de um lado, o negativo do outro, tanto faz. Você sabe que o fio, então, conduz a polaridade, os cátodos e os ânodos, você sabe o polo, perfeito, acabou a sua pilha. Aliás, acabou a sua eletrólise. Beleza, turma? É isso aí. Um abraço, tchau.